Olha bem para as folhagens dessas duas plantas e me diz aí se você consegue perceber o que elas têm de especial. Essas, pessoal, são plantas monstera, conhecidas como plantas costela de Eva, queijo suíço, sete facadas, mini monstera, mas na verdade essa planta é da espécie Monstera adansoni, é uma planta prima da costela de Adão. Ela, pessoal, ela tem essas folhagens aí com esses furinhos, como vocês podem perceber, mas essas duas aqui são ainda mais especial do que essa aqui, que é a versão comum. A versão comum tem as folhagens todas verdinhas, muito bonita, não é isso? Olha que linda! Ela é uma planta trepadeira, ela está sendo cultivada aqui em um vaso, mas em breve ela vai precisar de algum suporte para poder subir agarrada, que ela cria raízes aéreas que se agarram e a planta consegue subir como planta trepadeira. É por isso que essas duas plantas aqui já têm esses suportes que são chamados de tutores e elas são, sem dúvidas, plantas muito especiais porque elas são plantas variegatas, mas não é qualquer tipo de variegação não, viu pessoal? Existem tipos de variegação diferentes. O exemplo dessa, por exemplo, ela é uma planta Monstera adansoni albo variegata, porque a variegação dela, ou seja, essa mancha branca que se forma na folhagem é na cor bem clarinha, bem alva, como vocês podem perceber. Então ela recebe esse nome albo variegata. Veja só que incrível e impressionante. Essa, por exemplo, desenvolve folhas metade verdes e metades brancas. Olha, muito bonita, eu acho perfeita essa planta e é rara, viu? Essa outra é a Monstera adansoni, ou seja, da mesma espécie dessa aqui, mas em sua versão amarelinha, áurea. Áurea se refere a ouro, não é isso? Então, ó, essa é a Monstera adansoni áurea variegata. E ela tem essas manchas amarelinhas que não são doenças, certo? Não é doença na folhagem, não. É uma característica de modificação genética que ela sofreu de forma provavelmente natural e ela acaba formando manchas amareladas na folhagem, porém é uma planta bem saudável. Embora, pessoal, em algumas partes onde tem essa mancha, ela seja mais sensível ao excesso de sol e ao excesso de umidade. Então são plantas muito bonitas, mas apesar de serem incrivelmente raras, elas têm essas manchas brancas que são mais sensíveis e por isso elas são mais sensíveis e propensas a levarem queimaduras na folhagem nessa parte variegata que elas têm. Essa outra aqui, ela, como ela é mais verdinha, ela tem mais clorofila, ela se desenvolve mais ligeiro, ela tem a maior capacidade de fazer fotossíntese em comparação a essas outras. Isso significa que essa aqui vai crescer mais ligeiro do que essas outras duas. Mas enfim, pessoal, são plantas muito diferenciadas, essas duas aqui são raríssimas. Provavelmente alguém aqui ainda não tinha visto ou não sabia da existência dessas plantas. São incríveis ou não são? O que é que vocês acham? Eu acho perfeitas, são plantas trepadeiras, muito bonitas. São as Monsteras adansoni variegata, a albo variegata e a áurea variegata. São impressionantes, não são?